Mocidade louvando ao Senhor. Meus irmãos, ainda bem que o nosso Deus é fiel, né? É tão maravilhoso ouvir um hino onde fala da fidelidade de Deus. Se Deus fosse infiel, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas o nosso Deus é fiel, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, fiel em tudo. Glória a Deus. Queridos, hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical, sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Aprendemos hoje na lição 3 sobre a cerca que envolve o tabernáculo, né? Que envolvia o tabernáculo, também a porta, também aquela manta que ficava ali na porta, as 4 colunas. E entendemos hoje bastante sobre este assunto que simboliza a obra redentora de Cristo, né? Que posição que a porta do tabernáculo deveria ficar, que tribos que deveriam ficar do lado da frente, ao lado direito, ao lado esquerdo, atrás. Muitos detalhes interessantes nós aprendemos hoje na escola dominical. Tudo isso que demonstrava a obra redentora do nosso Cristo, do nosso Jesus. Mas domingo que vem estaremos aprendendo sobre o altar do holocausto. Logo que a pessoa passava pela porta do tabernáculo, ela já dava de cara, ou à sua frente já estava o altar. Ali é onde ficavam os sacerdotes para fazer o sacrifício pela pessoa que vinha trazendo o seu animal, a sua ovelha, o seu pombinho, depende da condição da pessoa, ela trazia ali para oferecer ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para não faltarem no próximo domingo, onde estaremos aprendendo sobre o altar do holocausto. É muito importante, tem um significado muito maravilhoso dentro do plano da redenção, da salvação em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que Jesus, ele foi o nosso sacrifício, né? Ele ofereceu o verdadeiro holocausto a Deus, ele é o sumo sacerdote. Então, venha aprender, irmão, não fique em casa. Às vezes você fica ali em casa, não tira proveito do seu domingo, fica ali, às vezes fazendo coisas que não é necessário, né? Venha para a escola dominical e Deus vai abrir o seu entendimento para você compreender ainda mais a santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos ouvir os jovens louvar a Deus.
As crianças podem louvar a Deus. Glória a Deus. Peço aos pais que não deixem de trazer os seus filhos na escola dominical. É muito importante as crianças aprenderem a respeito da palavra de Deus. Hoje ainda o meu genro, minha filha estavam falando sobre a minha neta, né? Que ela vai numa escola onde aquela escola tem princípios cristãos. E ela vem para casa contando tudo o que aprendeu na escola, falando a historinha de Jesus, a historinha da Páscoa e outras passagens da palavra de Deus. Porque as crianças vão aprendendo, irmãos, vão assimilando, vão adquirindo conhecimento, e isso é muito importante. Então, o pai e a mãe que não traz o filho na escola dominical está perdendo uma grande oportunidade, onde é ensinada a palavra de Deus, e a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, não perca a oportunidade de abençoar o seu filho, a sua filha, já na tenra idade, trazendo eles para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. É bênção para a sua casa e para a sua vida. Vamos ouvir as crianças. Oi, gente! Olá, crianças! Vocês sabem da maior novidade? Prestem atenção, hoje é meu dia! Dia de comer bastante chocolate e cheirar a pança! Ei, não tinha te visto aí. Ande, hoje é meu dia! Está esquecendo meus parabéns? Afinal, não existe Páscoa sem mim, sem meus ovinhos de chocolate. Como assim? O que você está falando? Ué, é verdade? Não existe Páscoa sem mim, não é mesmo, crianças? Ah, não acredito nisso! Sim, senhor Coelho, é isso mesmo. As crianças estão certas. Você conhece o verdadeiro significado da Páscoa? Então... Posso contar pra você? A tia da escolinha dominical explicou certinho hoje pra gente. Eu concordo. Eu gosto de histórias. A verdade é que Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, porque o mundo estava contaminado pelo pecado. Então, Deus demonstrou seu amor por nós através desse ato. Ah, entendi. Espera aí que ainda não acabou. Aí o Senhor Jesus morreu na cruz e depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Uau! Que história linda! Acho que até estou emocionado. Esse mesmo Jesus te ama também e Ele quer entrar no seu coração. Você deixa? É claro! Eu quero esse Jesus para mim também! Jesus é maravilhoso, não é mesmo, crianças? Então, agora vamos cantar um hino para Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Cristo já ressuscitou. E sobre a morte
a Deus. Adolescentes, preparam para louvar o Senhor. Infelizmente, né, irmãos, nós temos visto que há uma distorção a respeito desta data tão importante que é a Páscoa, né? Que foi um acontecimento bíblico lá no Velho Testamento, e muito bonito, muito maravilhoso, onde Deus operou um grande livramento ali à nação de Israel, através da vinda de um anjo, né, que pesou a mão sobre os primogênitos do Egito, mas livrou todos aqueles que na casa, nas portas, tinha aquela mancha de sangue, né? Aquele sinal de sangue, porque o cordeiro morreu e o sangue foi passado nos umbrais da porta, uma simbolização ali da morte de Cristo, nosso Cordeiro de Deus. E hoje, infelizmente, se fala só em ovo de Páscoa, mas não é esta a verdadeira intenção, né, desta comemoração. Então, hoje as crianças demonstraram bem isso através dessa apresentação. Vamos ouvir os nossos adolescentes adorar ao Senhor. Na sequência, o nosso irmão Diogo então estará apresentando aí algumas fotos a respeito do trabalho missionário.
Meus irmãos, eu vou passar o trabalho aqui ao pastor Levi, que estará fazendo a apresentação de uma criança que está nos dando a honra, né, dos seus pais estarem presentes. O pastor vai fazer essa cerimônia. A paz do Senhor, meus irmãos. A irmã Priscila e Guilherme com a sua bebê Gabriele. Onde estão os irmãos? Podem vir. Se tiver família juntos, quiserem vir também, os avós, tios, podem vir todos para tirar uma foto, né, irmão? Quero dizer aos irmãos que apresentam as crianças aqui, se avisar com antecedência, você ganha um certificado que pode colar aqui a foto da apresentação, não é? A foto do bebê ou da bebê, tá certo? Mas tem que avisar com antecedência na secretaria para eles apresentarem. Nossos irmãos avisaram e aqui está o certificado de apresentação que eles vão receber hoje. Nós vamos pedir ao pastor Joel, pode se ajeitar aqui, ó. Alguém vai tirar foto de vocês? Ah, Aline, muito bem, Aline, capricho, pode ficar aqui do lado, irmão, isso, ajeita aqui, ó, isso, pastor Joel vai chegando aqui, ali é a Gabriela, né? Gabriela, olha aí, ó. Muito bem, que maravilha, toda a família vai ser documentado. E hoje em dia o negócio está chique, viu, irmão? Os bebês já nascem com um negócio de ouro pendurado na orelha. Está diferente de antigamente. Né, Gabriela? Linda. Pastor Joel estará orando. Vamos colocar-nos em pé, meus irmãos? Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, aqui está a Gabriela em meus braços, Senhor. Nós apresentamos essa criança, Senhor. Cuida dela, que ela possa crescer na tua graça e na estatura. Abençoa seus pais, que possam criá-la no temor, na obediência da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nós te suplicamos a tua bênção em favor desta criancinha. Oh, Pai querido, cuida dela, guarda debaixo da tua potente mão, abençoando, dando saúde, Senhor, que ela possa crescer, não somente em estatura, mas em graça e conhecimento da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Parabéns aos pais. Olha aqui, pode levar, depois cola aí a foto. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, muito prazer, viu? Deus abençoe. É vovó, não? É avó? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, muito prazer. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, minha irmã. Parabéns pela Gabriela. Deus abençoe. É o vovô? É? Maravilha, orgulhoso, né? Bênção, viu? Deus abençoe. Muito bem, graças a Deus. Meus irmãos, o nosso irmão Diogo então estará apresentando ali as fotos e também já trazendo a palavra da oferta para nós recolhermos as ofertas em seguida. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nessa noite, feliz por estar aqui, mais um culto, adorando o Senhor. Não chegou também para nós nenhum visitante, mas está aqui conosco, nosso companheiro, irmão Aparecido, uma esposa, a sua filha, o netinho, estão aí, coloque-se em pé, aí. Vamos dizer para essa família, sois bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Aparecido, sinta-se bem, ele congrega no Piscinina, é nosso companheiro, congregamos algum tempo junto, abençoado. Poderia sentar, não sei se tem mais alguém, eu vejo também ele na nave da igreja, nosso irmão Bonfim, a esposa Maria, não sei se vocês querem ficar em pé, não sei se vocês querem ficar à vontade, é um prazer ter vocês aqui, eu acho que tem a filha também, é isso? Coloque-se em pé, estão aí, esse casal, nos honrando, irmãos, é um prazer, é uma alegria ter vocês aqui, tá? Como vamos dizer para essa família abençoada, em nome de Jesus?
Sois bem-vindo em nome de Jesus. Quem está perto aí, dê um abraço neles. Irmão Bonfim, irmã Maria. É assim, porque a gente tem uma história, a gente se conheceu lá na juventude, eu conheci eles, a gente louvamos a Deus. Tem mais um casal, o pastor está falando, ó, na direita. A Suzy está cumprimentando ali, mais um casal ali que está conosco. Esse casal abençoado com a irmã Suzy. Vamos dizer para eles também: sois bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, também, irmãos, hoje, denominado Domingo de Páscoa, os irmãos ficaram sabendo daquela tragédia que aconteceu ali no Sri Lanka, onde até agora tem 215 mortos e 450 feridos naquelas explosões, aquele atentado ali. É uma ilha, o Sri Lanka, ali, irmãos, a maioria é budista, depois vem o hinduísmo, depois muçulmanos e cristianismo apenas em torno de 7%, e aconteceu essa tragédia no dia de hoje. Nós vamos orar pelas famílias ali. Muito me preocupa que isso pode ser uma retaliação para que algo que aconteceu há torno de 1 mês e meio na Nova Zelândia. Acho isso que um extremista direito entrou numa mesquita e matou 49 pessoas, um extremista de direita. Então eu relaciono um pouco esses atos como uma retaliação. Então nós devemos orar no final, nós vamos orar pelas famílias, orar para que haja paz, e que tudo, irmãos, Deus possa confortar aquelas famílias ali. Peço para o nosso irmão colocar ali, já está ali a nossa apresentação, os irmãos já diminuíram a luz aí, os irmãos abençoados. São alguns slides, irmãos, ali naquele não fica muito bem ali, aqui fica melhor, um pouco melhor, e aqui melhor ainda. É uma inauguração que aconteceu lá na cidade, é uma vila, acho que em Guaraci, é um vilarejo, Acapulco. Então essas fotos, esse material que chegou até nós, são 3 fotos ali, irmãos, essa igreja abençoada. Voltando um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Isso, a nova congregação, o pastor está aqui reforçando que está sendo inaugurado ali em Guaraci, interior de São Paulo. Eu estava ali confundindo com Tocantins, mas o pastor confirmou que é lá aqui no interior de São Paulo. Também nós temos aqui, irmãos, culto e Santa Ceia em Botumirim, Jequitinhonha. Temos aqui 2 fotos, aqui os irmãos louvando, e aqui a congregação aqui abençoada nesse culto de Santa Ceia. Mas também aqui em Coronel Murta, também em Vale de Jequitinhonha, também esse culto abençoado, as irmãs louvando o Senhor. Tem 2 fotos também. Não, essa é vamos voltar aqui, Coronel Murta, né? Vamos, aqui a Cauã, Jequitinhonha também, culto abençoado na presença do Senhor. Os irmãos, vejam, irmãos, que todas as nossas igrejas, o templo, esse aqui já é Cristália. Cristália foi inaugurado no dia 15 de novembro, uma igreja abençoada, meus irmãos, e vejam que a igreja toda acabada, bem arrumada. Isso que sempre eu gosto de ver nas nossas apresentações que nós fazemos, todas elas por dentro, bem acabada, e para que os irmãos possam louvar o Senhor. Aqui é o batismo em Tabapuã, tem 2 fotos também, tem aqui em Guaraci, batismo em Tabapuã, 2 fotos estão no mesmo slide, e aqui também estão no mesmo slide o batismo em Guaraci. Isso aí. Esses são, irmãos, algumas partes assim de informação aonde os irmãos estão investindo na obra missionária. Também eu coloquei mais um slide aqui, essa aqui é de Guaraci também, a última foto do batismo, e aqui eu coloquei para os irmãos a informação a respeito do campo missionário. Ali dá para ver muito mal, aqui dá para ver muito bem.
de batismos que aconteceram, essas informações que chegaram, pastor Levi. Em 2017 foram 310 batismos no nosso campo, e 2018 327 batismos no nosso campo de missões, campo missionário que nós temos, sem contar o campo de Limeira aqui, as nossas regiões, setores aqui em nossa volta. Isso que aconteceu no campo de missões no ano de 2017 e 2018. Aqui 15, 16, não tem informação, e 19% vai chegar e a gente coloca aí para os irmãos. Vale um amém? Amém, glória a Deus. Está aí, os irmãos poderem acender as luzes, e as irmãs vão louvar após. Tem também uma informação que o pastor nos passou agora, a congregação nossa que está sendo inaugurada lá em Luzimangues. Quem está pastoreando é o pastor Fabiano. Ele estava em Ariranha e foi agora para Luzimangues, Palmas, Tocantins. Mais um trabalho que está sendo aberto lá no campo de Tocantins, abençoado, Deus ali trabalhando e os irmãos ganhando alma para Jesus. Continue firme no seu propósito. Eu sempre digo para a igreja aqui, que a nossa oferta é sempre menor do que a demanda. Sempre vamos precisar de mais. Quero ler só 2 versículos na palavra do Senhor, para tirarmos a oferta nessa noite, oferta abençoada para o trabalho do Senhor. Diz assim, lá em 2 Coríntios 9, diz assim, 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Está aí, irmão, você que veio nessa noite adorar o Senhor, veio servir o Senhor, veio aqui nessa noite também ofertar. A oferta faz parte do culto de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Muitas pessoas às vezes não têm o entendimento claro que isso faz parte. Lá quando Jesus, lá no templo, já tinha a oferta. Tem a oferta da viúva ali como exemplo para nós, que na hora da adoração já fazia parte da adoração, do culto às ofertas. Quando nós estamos estudando agora na escola dominical o tabernáculo, quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, eu já li aqui, Deus falou para Moisés pedir para o povo trazer as coisas para fazer o tabernáculo. Diz que chegou uma hora que Moisés teve que parar de tantas as coisas que o povo estava trazendo de oferta para fazer o tabernáculo. E nessa noite nós vamos ofertar o nosso melhor ao Senhor nosso Deus. As irmãs louvando ao Senhor. Amém.
Coloquemos-nos em pé, irmãos. Pastor Jurandir vai estar orando, abençoando o pregador, nosso irmão André, que estará nos trazendo a mensagem de Deus. Oremos. Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esta noite, estarmos na tua casa. Temos te adorado, te louvado, Senhor. Temos contribuído para a tua obra, para a tua causa. Senhor, temos apresentado a ti a nossa adoração e o nosso louvor a ti. E agora, Senhor, diante de ti, estamos a pedir que pela unção do teu Espírito, a tua palavra venha falar aos nossos corações. Usa poderosamente teu filho, irmão André, que vai ministrar a tua palavra. Com a unção dos céus, descortina, Senhor, as tuas riquezas e distribua para o teu povo. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, sentir a tua glória e ver a unção dos céus sobre a tua igreja e o teu povo. Que sejamos despertados, Senhor, tocados e movidos pelo Espírito Santo. Fala poderosamente conosco, Senhor, nos envolva com a tua glória e com o teu poder. Estamos diante de ti, Senhor, e dê-nos a bênção que buscamos e precisamos, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Assim estamos em expectativa diante de ti e sabemos que na tua presença há fartura de alegria e pela tua palavra há vida em cada um de nós. Assim rogamos, oramos, pedimos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos estar lendo a palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, e o versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Que diz assim a palavra do Senhor: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos dos meus pés, que sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Deus abençoe ricamente os irmãos. Primeiramente, né, irmãos, quero agradecer a Deus por estar vivo, por estar aqui junto com os irmãos nesta noite. Antes de mais nada, adorando a Deus. Agradecer ao Departamento de Missões pelo convite de estar pregando nessa noite, a confiança do pastor Levi, do ministério da igreja, para estarmos falando à igreja algo da parte do Senhor. Hoje, como já foi falado, né, já foi comentado com os irmãos, secularmente aí comemorado a Páscoa, uns comemorando com coelhinho, outros com chocolate, outros
comemorando como os judeus comemoram, tendo em vista o Cordeiro, a libertação, e outros relembrando que numa Páscoa, há muito tempo atrás, Jesus Cristo ressuscitou. Por isso o cristianismo, quem comemora como a Páscoa da ressurreição. E num culto hoje, que a temática é culto de missão, ou seja, a missão da igreja é levar o evangelho a todas as nações. O texto que eu li aqui, Jesus se apresentou vivo no meio dos seus discípulos. Por um momento eles não o creram. Jesus, para fazer com que eles acreditassem, perguntou se eles tinham algo para comer, comeu com eles, e eles estavam tendo dificuldade de acreditar que de fato Jesus Cristo havia ressuscitado. Até porque, irmãos, se eu perguntar para os irmãos aqui, quantas pessoas ressuscitadas os irmãos já viram? Quantas pessoas os irmãos viram morrer e viu ressuscitado depois? É raramente, um irmão está levantando a mão ali, mas é raro. Jesus, eles tinham acabado de ver Jesus ser crucificado, viu Jesus ser sepultado, e agora Jesus aparece no meio da reunião deles: paz seja convosco. Já pensaram que era um espírito, ou que era um fantasma. Aí Jesus já teve que acalmar eles ali. E depois Jesus foi convencendo e pela alegria. E depois Jesus mostrou que assim convinha que acontecesse. Tudo que Jesus aconteceu na vida de Jesus estava escrito na lei, estava escrito nos profetas, estava escrito nos salmos, que o Cristo, que o Messias precisava morrer pelos pecados da humanidade. Ele seria sepultado. Ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E esta mensagem seria o Evangelho para todas as nações. Qual é a mensagem para todas as nações, para todos os homens? Que veio um homem da parte de Deus, que viveu de forma perfeita na terra, e tendo essa vida perfeita, deu a sua vida por nós, morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem que Jesus diz: assim convinha que em seu nome, o nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Qual é o grande problema da humanidade? O pecado. Como a humanidade consegue resolver o pecado? Como alguém pode pagar o preço do seu pecado? Como alguém pode resolver essa dívida do pecado para com Deus? A carta aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma vez, em Romanos está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso irmão acabou de citar o atentado terrorista que houve no Sri Lanka. É um problema que está aquela nação, mas o que pode resolver o problema lá? O Evangelho. A mensagem do Evangelho chega lá e dizer a esses povos que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa mensagem deveria ser anunciada, no nome de Cristo deveria ser anunciado que todo aquele que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, seus pecados seriam remidos, seus pecados seriam apagados, e assim teria uma nova vida. E o Senhor Jesus disse a eles: vocês deverão ir a todas as nações, não deverão fazer acepções de pessoas, mas vocês devem ficar em Jerusalém. Da forma que vocês estão agora, vocês não podem. Fiquem em Jerusalém. Enviarei sobre vós a promessa do meu Pai.
sereis revestido do poder, tereis o Espírito Santo para fazer isto. Essa é a missão da igreja, anunciar o Evangelho. O pastor Alexandre disse: se os discípulos não cumprissem essa missão, teríamos nós paz hoje? Teríamos nós hoje perdão dos nossos pecados? Teríamos nós hoje a alegria de louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo? Mas esta missão repousa sobre nós, sobre a igreja de Cristo, sobre todo aquele que nasceu de novo. Jesus aqui está falando sobre o poder do Espírito Santo que haveria de vir sobre a igreja para dar testemunho. Eu não preciso lutar muito para convencer, mas quando nós não éramos crentes e nós ouvíamos o Evangelho, o Espírito Santo movia em nós, tentando nos convencer do pecado, porque a Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez nos arrependendo dos nossos pecados e entregando nossas vidas a Cristo, aquele Espírito que nos convencia vem habitar em nós, e então somos regenerados pelo Espírito Santo, nascemos do Espírito, passamos a ter uma nova vida em Cristo, nova criatura somos em Cristo, passamos a ter uma nova vida. Uma vez tendo sido regenerados e permanecendo no caminho do Senhor e crescendo em santidade e buscando ao Senhor, nos tornamos cheios do Espírito Santo e consequentemente batizados com o Espírito Santo, que é o revestimento que a palavra do Senhor fala, que se cumpriu em Atos capítulo 2. Fomos então... É bem provável que alguns de nós nessa noite o Espírito esteja convencendo, outros aqui o Espírito já esteja habitando, outros estejam cheios do Espírito Santo, outros estejam revestidos, mas a verdade é que o Espírito Santo está movendo. O pastor Alexandre acabou de citar o estudo que nós estamos tendo sobre o tabernáculo. No Antigo Testamento, o tabernáculo tinha pela missão de ser a habitação de Deus no meio de Israel. Deus iria manifestar, mas aprendemos que o tabernáculo do Antigo Testamento era um protótipo da igreja do Novo Testamento, que é a habitação de Deus hoje no mundo, entre as nações. A igreja, pela palavra de Deus, teologicamente falando, é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde um pecador, onde o perdido, onde aquele que não tem direção, quando ele entrar na casa de Deus, ele vai se encontrar com Deus. A igreja é este lugar. Então lá no Sri Lanka, quando todos estiverem desesperados, quem vai nos socorrer? Existe um Deus, existe algum lugar onde Deus se manifesta, existe um lugar onde Deus fala. O evangelista, o pregador, o missionário vai dizer: existe um lugar. É o lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Vem para a igreja que você vai ouvir a voz de Deus. Vem para a igreja que você vai ouvir Deus falar com você. Existe um lugar na terra onde Deus fala. Existe um lugar onde o Espírito de Deus se manifesta. Existe um lugar onde existe um nome em que nós invocamos e a alma pode ser salva. É a igreja de Cristo, e o nome chama-se Jesus Cristo. Pedro mesmo disse: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Existe um nome, Jesus Cristo. Existe uma instituição na terra que trabalha para Deus, a igreja de Cristo. E esta igreja tem uma missão: ir até os confins da terra, ir a todos os lugares, anunciar que em Cristo há arrependimento de pecados, em Cristo há remissão de pecados, em Cristo nós voltamos a falar com Deus.
porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo procura a verdade, o mundo procura um caminho, o mundo procura a vida, e a igreja diz: em Jesus Cristo está o caminho, em Jesus Cristo está a vida, em Jesus Cristo está a verdade. E a igreja testifica: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, o Filho de Deus. E o Evangelho diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos no culto de missão, e a missão da igreja é ir em todos os lugares. Mas eu estava orando e falava: meu Deus, falar o Evangelho, anunciar a salvação, esta é a nossa missão. As crianças cantaram a morte e a ressurreição, fizeram a apresentação, todos nós conhecemos. Mas eu estava orando, eu estava falando: meu Deus, o que eu tenho que falar? O Evangelho é este. Temos que ir em todos os lugares, temos que ir em todas as nações. Mas qual é a mensagem do Senhor para a igreja hoje, dia 21 de abril de 2019? Então o Senhor me levava a um texto sagrado no livro do profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Se formos continuar lendo aqui, provavelmente o tempo não vai dar. Mas eu estava orando, e eu estava vendo: temos uma missão. Essa missão não é do pastor tão somente, não é do evangelista, não é do pregador. Esta missão é da igreja. Pregar o evangelho, ou criar meios, trabalhar junto, participar desta evangelização. Às vezes você não vai lá no campo, mas você pode contribuir, você pode orar, você pode participar, porque a Bíblia exemplifica a igreja como um grande corpo, onde cada membro tem a sua função, usando o corpo humano como exemplo, de forma que o olho não tem a mesma função que o ouvido não tem a mesma função com a boca, mas quando todos trabalham juntos, um propósito é alcançado. E assim é a igreja de Cristo. Mas o Senhor me levava a isto: temos uma missão, fomos salvos. O Espírito Santo um dia nos convenceu dos pecados, um dia nós nos arrependemos, um dia fomos regenerados, um dia fomos cheios do Espírito Santo, e o Senhor nos tem chamado e nos tem vocacionado para anunciar o seu Evangelho a toda a humanidade. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Assim diz as Escrituras. Mas quando eu li esse texto do Antigo Testamento, acerca deste profeta Jonas, de Israel, Deus disse: vai a Nínive e clama contra ela. Se os irmãos lerem o livro inteiro de Jonas, vão perceber que esse clamar contra Nínive era anunciar na cidade dos ninivitas que daqui a 40 dias, se eles não se arrependessem dos seus pecados, toda a cidade seria destruída. Jonas era profeta. Entendemos que como profeta no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre ele.
Ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou: Jonas, vai a Nínive e anuncia o Evangelho. Mas tudo leva a entender que, devido ao nacionalismo de Jonas, ele não quis ir na Assíria, porque até então, naquela época, a Síria era uma das piores civilizações que tinham, que saía em conquistas de novos povos, e todos os povos que eles conquistavam, eles tiravam da sua terra e levavam para uma terra distante, misturavam as culturas, os seus guerreiros eles matavam de forma cruel. Era no livro de Naum, que é um livro da profecia contra a Assíria, mostra os povos assírios como um povo sanguinário, um povo que matava sem dó. Pensa num povo da pior espécie. Porém, no livro de Jonas, Deus diz que eram homens que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Eram homens extremamente violentos, brutais, mas eram homens completamente ignorantes. Faziam isso por mera ignorância. Mas Jonas recebeu de Deus a ordem para ir. Mas devido a todos esses acontecimentos humanos, ele disse: não vou. Fugiu da presença do Senhor. Se os irmãos olharem no mapa, Tarsis, tudo leva a entender que era a região da Espanha hoje. Nínive era a região do Iraque. Era para ir para um lado, ele foi para o outro. Ele fugiu da presença do Senhor. Mas é impossível fugir da presença do Senhor, porque Deus é onipresente. No Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Aonde eu posso me esconder da presença do Senhor? Se você é espiritual, você já está entendendo o que Deus quer te dizer nessa noite. Ele fugiu da ordem divina, do mandamento divino. Quando nós lemos o livro de Jonas, quando ele depois que ele fugiu, entrou no barco, desceu, estando no barco, fugindo da presença do Senhor, Deus mandou uma grande tempestade no mar. Vento, uma coisa terrível começou a acontecer. Os homens do barco começaram a jogar tudo para fora, cada um que tinha sua religião, clamando ao seu Deus, para que alguma coisa acontecesse. E o capitão desceu e Jonas estava dormindo lá no porão, vamos dizer assim, do barco. E ele disse: o que você está fazendo aí, dorminhoco? E pela conversa ele entendeu que ele estava fugindo de Deus. Lançaram sorte entre eles ali, para saber de quem era a culpa, e a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram: por que você... E Jonas, tudo leva a entender pela conversa, que ele esclareceu: Deus me mandou ir para Nínive, eu não quis ir, estou indo para Tarsis, estou fugindo. Tudo isso que está acontecendo, vocês estão correndo o risco de morte, todos nós estamos para morrer, a culpa é minha, eu estou fugindo da presença de Deus. E eles começaram a tentar resolver a situação, e falaram: o que nós podemos fazer? O problema da tempestade, tudo que está acontecendo sou eu, joga eu no mar que vocês vão se livrar disso aí. Relutaram, mas no final lançaram ele no mar. Quando lançou no mar, acabou a tempestade, acabou o vento. Mas um grande peixe Deus ordenou e engoliu a Jonas. Segundo as escrituras, esteve ele 3 dias e 3 noites dentro do ventre. E ali a Bíblia diz que ele, na sepultura, eu clamei ao Senhor. Foi a oração que aparentemente parece bonita, mas é uma oração de um desviado, é uma oração de quem está fugindo, uma oração de aflição. Percebam que ao fugir da presença de Deus, ele só desceu, até ao descer ao mais profundo dos mares, estava prestes a morrer. Profeta de Deus, ouvia a voz de Deus, entendia a direção de Deus, resolveu fugir da ordem de Deus. Deus o havia chamado, ele não quis ir, ele fugiu. Por fugir, complicou a vida dos marinheiros, complicou a vida dos viajantes,
complicou a vida de todo mundo e desceu ao mais profundo lugar que um homem pode descer. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é anunciar Cristo. A missão da igreja é ouvir o chamado de Deus e atender. E o que o Espírito Santo de Deus estava me falando então? Nesta noite irei falar a pessoas que a sua vida está indo de mal a pior, porque insistentemente você foge do chamado de Deus para a tua vida. Deus já te chamou uma vez, Deus te chamou para o arrependimento e você aceitou. Deus te chamou para a regeneração e você aceitou. Deus um dia já te batizou com o Espírito Santo e você falou em novas línguas. Um dia o seu coração já ardeu na presença de Deus. Mas com o passar do tempo, você começou a criar obstáculos para cumprir o chamado de Deus na tua vida. Quantos nesses últimos dias se recusam a vir na igreja? Não vou mais na igreja por causa desse acontecimento, ou por causa do acontecimento tal, ou por causa do acontecimento tal. E você fazendo isso, está indo de mal a pior. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer que você já está chegando próximo à sepultura. Você está chegando numa situação que logo não vai ter mais saída. Estamos vivendo os dias que não é o nacionalismo que está atrapalhando o chamado, mas é o individualismo. Eu não gosto do jeito que o culto é. Eu não gosto da forma que é dirigida ao culto. Eu não gosto desta liturgia, eu não gosto disso, eu acho que deveria ser assim. Você acha que Deus não é esperto o suficiente para saber disso? Você acha que você é mais esperto do que Deus? Mais inteligente do que Deus? Eu não vou mais na igreja porque a igreja está cheia de comportamento assim, assim, assim. Eu vou me retirar. Olha a sua vida. Está ficando uma miséria, como Jonas estás fugindo do teu chamado, e ao fazer isso, olha para a tua vida. O teu lugar é aqui adorando a Deus. A palavra de Deus diz: não deixando a tua congregação, como é costume de alguns, mas antes estimulando uns aos outros, exortando uns aos outros. O teu lugar é estar aqui, ajudando um ao outro, ajudando a levar as cargas um dos outros, aconselhando, recebendo conselho. Mas você, como Jonas, está fugindo. Não sei se você está com a passagem pronta fugindo. Não sei se você já está no barco. Não sei se o mar revolto já está prestes a te afogar. Não sei se você já está na barriga no ventre do peixe. Mas esta mensagem para ti: deixa de fugir. Deixa de fugir da presença do Senhor. Não adianta fugir. O que diz o salmista: para onde fugirei da tua presença? Quando nós vamos lá no Salmo 139, o que diz a palavra do Senhor? Salmo 39, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia.
As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Deus não é um ser qualquer, Ele possuiu o teu interior. A Bíblia diz que a palavra do Senhor penetra até a separação da alma e do espírito, das juntas e de medulas. O Espírito do Senhor hoje, Ele entra no teu coração, Ele vai no mais profundo da tua alma e te chacoalha, e diz: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta, acorda, acorda. Até quando fugirás daquilo? Fugindo do chamado de Deus é o mesmo que endurecer o coração. E Jó já disse há muito tempo: quem endureceu o coração para Deus e teve paz? Sabe por que você não dorme? Sabe por que você não tem paz? Sabe por que o teu coração vive em ansiedade? Sabe por que nada te satisfaz? Sabe por que você tem vontade de comprar, compra e não satisfaz? Tem vontade de vender, vende e não satisfaz? Tem vontade de ir em tal lugar, vai e não satisfaz? Tem vontade de fazer tal coisa, faz e não satisfaz? Sabe por que acontece isso? Porque tudo isso que você está fazendo não é o que Deus quer que você faça. Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle, atendendo ao chamado dEle, fazendo aquilo que Ele te vocacionou para fazer. A missão da igreja é levar o Evangelho. Amados irmãos, a igreja é uma instituição que prega e fala da eternidade. Nós, como igreja, não estamos preocupados se vai haver reforma da Previdência ou não. Nós não estamos preocupados com questões políticas ou não. Nós estamos preocupados com coisas que vai afetar a eternidade. A eternidade. A eternidade. A igreja perdeu a visão da eternidade. Muitos cristãos perderam a visão da eternidade. E a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos viver para a eternidade, não atentando nós nas coisas que são visíveis. Escreveu Paulo aos Coríntios, porque o que é visível é temporal, mas atentando nas coisas que são invisíveis, porque as invisíveis são coisas eternas. Você sabe o que é ser condenado eternamente? Você sabe o que é arder no fogo de enxofre por toda a eternidade? Você sabe o que é isto? Você sabe o que é ser rejeitado eternamente? Escrevendo aos Hebreus no capítulo 11, a Bíblia diz que muitas mulheres receberam seus mortos, recusaram os livramentos, deixaram muitas coisas com uma intenção de alcançar uma ressurreição melhor. Uma ressurreição melhor. Os cristãos da primeira igreja viviam e respiravam a eternidade. Você pode não estar preparado para nada nessa vida, mas você precisa estar preparado para se encontrar com teu Deus. Você precisa estar preparado para se encontrar com teu Deus. Você precisa se preparar. E isso escreveu o profeta Amós, dizendo: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Você precisa estar preparado. E se Deus te chamar hoje para prestar conta da tua vida? Se Deus te chamar hoje, Deus te vocacionou. Não adianta brincar, irmãos. Não adianta brincar. Não adianta tentarmos iludir. A verdade é esta. A verdade é que você vai sair daqui desta noite e você não sabe se você vai estar vivo amanhã.
A única certeza que o homem e a mulher têm é que vai morrer. E outra certeza que nós temos, pelas Escrituras, é que vamos ressuscitar. Só que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, e outros ressuscitarão para a vida eterna. Mas para ressuscitar para a vida eterna, precisa obedecer a Deus, precisa ouvir a voz de Deus, precisa servir a Deus sem reserva. Porque se você não estiver disposto a renunciar a tudo quanto tem, segundo escreveu Lucas, você não serve para ser discípulo de Cristo. Está escrito lá em Lucas 14, se não me engano, versículo 9. Assim, pois, que se não renunciar a tudo quanto tem, não serve. Não adianta, não querer entrar na fila dos discípulos. Se você amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, disse Jesus, não serve para ser meu discípulo. E ele disse, não adianta, se você vier a Cristo e criar reservas, não se entregar inteiramente, Jesus disse, tu serás como o sal insípido, que não serve para nada, nem para jogar no lixo. É isso que a palavra de Deus diz, estar aqui na igreja, mas não estar entregue, não estar entregue ao Senhor, não estar disposto a fazer o que o Senhor faz, rejeitando a chamada de Deus. Me perdoe, não sou eu. Cristo te vomitará, como ele disse à igreja de Laodiceia. Assim, pois que não é quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Disse um pregador antigo, quando ele pregou um sermão sobre isso, ele disse, poderia dar um título a esta mensagem, a igreja que adoece Deus. Eu achei muito pesado, mas vamos dizer, a igreja que causa um mal-estar em Deus. O crente que causa mal-estar em Deus, o crente morno. Se você é um cristão morno, você causa mal-estar. Sabe quando você come e dá ânsia de vômito? Se você é assim, se você é um cristão morno, que vem na igreja, além de adorar a Deus, fica reparando tudo, vê os defeitos, por isso que eu não quero ir na igreja, por isso que eu não quero mais fazer isso, por isso eu acho melhor de não fazer isso, por isso eu acho melhor deixar de fazer isso. Deus olha para você e sente ânsias. E o pior de tudo é que muitas vezes esse tipo de crente é aquele que olha as coisas e diz, eu tenho nojo de fulano de tal, eu tenho nojo do que acontece em tal lugar, eu tenho nojo do que, fulano de tal, isso que acontece na igreja me causa náuseas. Esquece que você está causando náuseas no Espírito Santo de Deus. E ao fazer isto, você está fazendo o que Paulo disse para não fazer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Com este comportamento o Espírito Santo está triste, e você não está percebendo, e em breve o Espírito Santo vai sair da sua vida, como saiu de Sansão, e você cairá amargamente na mão dos inimigos. E quando isso acontecer, provavelmente você chorará amargamente. E se Deus tiver misericórdia de você, quem sabe você se lembre da oração de Davi e dirás, Senhor, cria em mim um novo coração e renova um espírito reto, e não retires de mim o teu espírito, e não me lance fora da tua presença. Eu não sei qual é a tua situação nesta noite, mas mesmo que você esteja fora, se hoje você disser ao Senhor, Pai, não retira de mim o teu Espírito, não me lança fora da tua presença, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa atender, o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir. Ele está ouvindo, porque o nosso Deus, Ele enxerga, o nosso Deus ouve, o nosso Deus fala, o nosso Deus te ama. Ele te chama novamente. Se arrepende dessa tua posição, se arrepende dessa tua posição, se humilha na presença de Deus, que Deus vai te restaurar.
Eu vi os irmãos orando aqui, dizendo: Deus, traga a tua glória, Deus, traga a tua presença. Quando a glória do Senhor veio em todos os eventos da história da igreja, em todos os eventos da história de Israel, quando a glória veio, quando o Espírito veio, ninguém saiu daquela reunião dizendo: oh, como eu sou bom, como foi maravilhoso, mas todos saíram: meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus esteve entre nós, só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso. Ou seja, se Deus está falando com você, Deus está falando com todos. Nesta reunião ninguém vai sair de cabeça erguida, mas todos vão sair de cabeça se humilhando na presença de Deus, porque o Espírito Santo sabe, e o crente verdadeiro sabe, que é se humilhando debaixo da potente mão do Senhor que Ele nos exalta. É através da humilhação. Se humilha, se arrepende desse teu individualismo, se arrepende dessa tua arrogância, se arrepende dessa falsa espiritualidade, se arrepende desse egoísmo e volta para o lugar que você deve estar, que é aqui, adorando a Deus, ajudando a igreja. A igreja tem problema? Tem. A igreja tem dificuldade? Tem. Se você sair dela, vai ficar pior. Deus está te chamando para ajudar a consertar, não para tirar pedra. Deus está te chamando você para fazer aquilo que Deus te chamou. E aquele com quem o Espírito Santo está falando, o coração está ardendo. O coração está ardendo. Ele está movendo. E agora você está entendendo porque que a tua vida está tudo arrebentada. E Deus te dá a chance hoje de você consertar isso. Deus te dá a chance para você consertar isso nessa noite. A igreja tem uma missão: anunciar o Evangelho e a salvação a todo mundo. Veja bem, esses dias eu estava conversando com o irmão, e é sério isso, ele dá palestra para casais, num outro ministério, e ele falou: lá nós damos palestra, damos vários conselhos, que os casais devem fazer isso, devem fazer aquilo, e ele falou assim: um dos grandes problemas dos casais hoje é vir demais na igreja. Aí eu falei: eu já percebi muito isso mesmo, que nós estamos ensinando esse negócio que às vezes o casal fica focado demais na igreja, vai ter problema, que precisa viajar, que precisa participar. Aí eu falei: mas só que eu estou achando estranho isso. Ele falou: por quê? Porque quando o casal está tudo arrebentado lá no mundo, está se separando, o marido está batendo, nós dizemos: vai para a igreja que Deus vai consertar. E depois que Deus conserta na igreja, é a igreja que estraga? Vai para a igreja que Deus vai consertar. Aí o casal vem e Deus conserta, e ele fica feliz na igreja. Mas depois de passar muito tempo na igreja, a igreja começa a atrapalhar. Aí o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vir demais na igreja destrói casamento? Será? Vir demais na igreja atrapalha casamento? Não está escrito na Bíblia que frequentar lazeres e tantas outras coisas vai fazer isso. Quantas pessoas que lá no mundo já fez tudo isso para salvar o casamento arrebentado, e quando veio na igreja Deus falou e Deus renovou? É porque infelizmente estamos às vezes misturando evangelho com outras coisas mais. É para se pensar. É para se pensar. Dedicar-se demais a Deus atrapalha a vida, irmão? Será? Se Paulo vivesse em nossos dias, qual o nosso conselho que nós daríamos para ele? Paulo, vai mais devagar, precisa viver melhor essa vida sua, você está se acabando, Paulo. Para com isso, olha, você não tem vida, é para lá. Ó, você já apanhou em Lissa, você já apanhou em Débora, já parou. Para com isso. Será que era esse nosso conselho? Nós ia dizer a Paulo? Se Pedro vivesse em nossos dias, nós íamos dizer: Pedro, vai devagar, não precisa ir lá na casa de Cornélio, não, vai arrumar briga com os judeus para quê? É isso? É esse o evangelho? Daniel Berg Gunnar quando teve para vir para o Brasil, para abrir a Assembleia de Deus no Brasil, se fosse nos dias de hoje, qual conselho nós ia dar para ele? Você vai lá para quê? Nenhuma igreja vai te sustentar? Vamos trazer mais. O pastor José Satírio, quando foi
para a Colômbia. O testemunho dele diz que nenhuma igreja, nenhuma coisa missionária apoiou. Se fosse nos dias de hoje, como foi no dia dele, que não ia dizer: está doido? Para com isso. Mas olha todas as vidas desses homens, olha o testemunho deles, olha o testemunho de Paulo, olha o testemunho desses homens que foram fanáticos em seus dias. Jeremias, nos dias de hoje, foi fanático. Jeremias, se nós fôssemos nos dias de hoje, falei: esse aí é um louco, não casou, desafiou a nação, pregou arrependimento. Ezequiel, no meio do cativeiro, anunciando aquelas visões, é um doido. Daniel. Todo homem, toda mulher de Deus muitas vezes não é compreendido, mas ele, se ele tem a certeza do chamado de Deus, ele vai fazer. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, ninguém é mais feliz do que esse homem, ninguém é mais feliz do que essa mulher, que quando ora, Deus diz: eis-me aqui. Que quando fala com Deus, Deus responde. É este homem que Deus está te chamando, é você que Deus está te chamando. Vou usar as palavras de um pastor chamado Leonard Ravenhill. Ele disse: muitos em nossos dias estão preocupados demais em serem úteis para esse mundo, estão preocupados em estudar, estão preocupados em ter uma profissão, estão preocupados em ter uma posição na sociedade, para serem úteis nesse mundo. A preocupação é tão grande em serem úteis para esse mundo, que infelizmente a maior parte se tornou inúteis para Deus. Você é útil no serviço, você é útil na escola, você é útil em todos os lugares. Todo mundo pode contar com você, menos Deus. Você tem tempo para tudo. Alguém pode te chamar no WhatsApp e você rapidamente responde. Alguém te chama na rede social, você rapidamente responde. O Espírito Santo te diz: vai orar. Você diz: daqui a pouco, e até hoje não chegou. Você tem tempo para responder a tudo e a todos, menos para responder a Deus. E o resultado é o quê? Isso que está acontecendo na sua vida. Esse vazio na alma, que nada preenche, que nada preenche. Mas Deus te chama nesta noite, Deus te chama nesta noite. Posso fazer uma oração, pastor? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Se Deus falou com você nesta noite, você tem a oportunidade de estar vindo aqui à frente. Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus quer renovar a tua vida. Estava ouvindo o testemunho de Charles Finney. Charles Finney, quando se converteu ao Senhor, ele disse que o Espírito do Senhor veio a ele, e ele teve desejo de orar, mas ele estava no escritório. Então ele dobrou o joelho e começou a querer orar, e ele sentiu como se alguém estivesse vigiando ele, e nessa vergonha de que alguém estivesse olhando para ele, ele decidiu sair e procurar um outro lugar para orar. Encontrou um bosque. Ele começou a entrar um pouco no bosque, dobrou o joelho e começou a orar. Mas ele sentiu como se tivesse várias pessoas observando ele. Então ele se levantou com vergonha e foi mais profundo. E quando ele achou um lugar que ele pensava que estava completamente a sós, ele começou a orar. E mais uma vez aquele sentimento de que alguém estava observando e pronto para condená-lo. E ali ele começou e ele falou: mas por que eu estou com vergonha de clamar ao Deus, ao Salvador da minha alma? Por que estou com vergonha de homens que são tão pecadores como eu? O que eu estou querendo dizer? Não deixe de vir aqui à frente se o Senhor falou contigo. Com vergonha dos seus irmãos que estão aqui, porque os seus irmãos que estão aqui são tão pecadores como você, necessitam tanto da salvação quanto você, necessitam tanto da glória do Senhor quanto você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha, mas venha para a presença do Senhor. Venha, se o Senhor te chama, o Senhor vai te renovar nesta noite.
Ai, canchuri me decaia ne reba shaya lama. E de prove deste cancho reba shaya lama shuvia. Paulo escreveu: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor Jesus disse que nós não devemos nos envergonhar diante dos homens, porque se nós nos envergonharmos dele aqui diante do homem, ele se envergonhará de nós diante dos santos anjos. E o próprio Jesus diz: não temais aos homens, que mata o corpo e nada pode fazer a alma. Mas ele diz: temei ao Senhor, que depois de matar o corpo, pega a alma e lança ambos no inferno. Se humilhar perante o Senhor não é vergonha, é uma virtude. Se humilhar perante o Senhor é uma graça. Se humilhar diante da presença de Deus é algo extraordinário. Se humilhar diante do Senhor é receber vida. Se humilhar diante do Senhor é receber libertação. Se humilhar diante do Senhor é receber paz. Se humilhar diante do Senhor é encontrar o caminho, é encontrar a luz. O Espírito Santo de Deus está movendo. O Espírito do Senhor está movendo. O Espírito do Senhor está tocando. Ai, canchuri mi hai alama. De cantar a ei, churi canta la machurianda la maia. Eita la machurianda la maia. Alai shuricanda lá, mais alguém estaremos orando. De tudo encontrar-me contigo, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Rever meus conceitos e valores. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai que estás nos céus, seja santificado o teu nome nesta noite. Santifica o teu nome nesta noite. Santifica o teu nome nestas vidas. Santifica o teu nome no meio da tua igreja. Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na vida dos teus filhos. Seja feita a tua vontade na vida da tua igreja. Pai, que o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito de santificação, que é o Espírito de vida e paz, que é o Espírito de graça e súplica, que é o Espírito, Pai, que o irmão disse aqui, que é o penhor da nossa salvação, que é a alegria da nossa alma. Venha, Senhor, com o teu Espírito tocar. Toca nos teus filhos, renova a tua alma dos teus filhos, renova a fé da tua igreja, renova o fervor dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a tua palavra diz que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então que haja liberdade, então que haja liberdade, Pai, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, que a fé dos teus filhos não esteja apoiada nas palavras que a mim foi ministrada, mas sim no teu poder, no teu poder, no teu poder, ó Pai. E que o teu Espírito fale de maneira mais profunda ao coração da tua igreja, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram à frente. Glória a Jesus. Deus abençoe. Eu creio que Deus falou conosco nesta noite poderosamente, e que possamos refletir, pensar em todas essas palavras e aplicar em nosso coração, que certamente nossa vida espiritual vai melhorar cada dia mais. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém e ainda não é cristão e gostaria de tomar essa decisão de aceitar Jesus como Salvador, nós queremos dar a oportunidade. Tem alguém? Alguém levantou a mão? Se tiver, só acenar assim. Tem alguém? Nós queremos orar por você. Talvez a palavra de Deus tocou na sua vida, você está com desejo de entregar a vida a Cristo, tomar essa decisão. É uma oportunidade que você tem. Se tem alguém em nosso meio que não é cristão e quer tomar essa decisão, eu estou abrindo a oportunidade.
Por favor, dê um aceno assim. Tem alguém? Todos são crentes? Todos são salvos em Cristo? Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos. O senhor Christian e o filho precisam de uma casa, procuram uma casa para alugar. Quem tiver e puder indicar, dar um alô aos irmãos que eles estão presentes. Onde está o irmão Christian e o filho? Ali está o irmão. Se alguém tem uma casa para alugar, está vazia, procura aqui nosso irmão Christian, que ele está precisando de uma casa para alugar, ok? Os líderes dos adolescentes pedem a presença de todos os pais para a reunião que vai acontecer agora após o culto. Todos os pais dos adolescentes, por favor, os líderes estão pedindo a presença dos irmãos aqui. Logo após o culto vai ser uma reunião rápida, mas é importante que todos participem. Os trabalhos continuam esta semana, nosso culto terça-feira, quinta-feira, e o próximo final de semana o trabalho corre normalmente. Pastor Joel nos abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.